Boa tarde a todos. Estamos concluindo o curso Técnico de Edificações da Escola Centro Paulo Souza. Nosso TCC é composto por integrantes Alan, Jorge, Júlia, Patrícia, Pedro e Danilson. O tema abordado é sobre a importância do cálculo pluviotécnico em projetos de até 80 metros quadrados. Os tópicos de pesquisa são forma de luz e aquecimento que não fosse o sol. E com essa descoberta, o ser humano pôde ter mais mobilidade e visibilidade durante as noites, e podendo cozinhar seus alimentos. A partir disso, no decorrer da história, foram sendo buscados meios de manter a chama do fogo acesa por mais tempo. A primeira forma foi a utilização de tochas, que foram aperfeiçoadas por povos fenícios, babilônios e egípcios, que fabricaram tochas com madeira resinada, cipó e espargida de piche. Ainda na pré-história, surgiram as lucernas, que eram como lamparinas. Eram feitas de pedra, concha, chifres de animal e de barro, que armazenavam uma substância de fibras de vegetais e gordura animal, que era o combustível para a chama. Milhões de anos depois, no período da Idade Média, surgiram as velas. As primeiras eram produzidas com sebo de animal, e pelo difícil acesso e custo elevado se tornou um artigo de luxo, apesar de ter um cheiro desagradável. Anos depois, na Inglaterra, fizeram as primeiras velas de cera de abelha, que eram mais favoráveis por não ter um cheiro ruim. E Chevreul, um químico francês, buscou materiais menos prejudiciais para a produção da vela. Foi então que ele descobriu a substância esterine, que era produzida com ácidos gordurosos. Com o início da exploração do petróleo, veio a parafina, que combinada a esterine produzia uma vela semelhante às atuais. A parafina sintética, que é utilizada hoje em dia, foi descoberta logo após a Segunda Guerra Mundial. Anos mais tarde surgiram as lamparinas, um recipiente que armazenava óleo de baleia, com um pavio encravado e um pedaço de cortiça que gerava a chama. Logo após veio o lampião, feito com um tubo de vidro que protegia a chama. Era aceso inicialmente com óleo de baleia, e começou a ser aceso com gás em 1807 após a descoberta do mesmo. Ainda no século XIX, iniciou-se a pesquisa da lâmpada. Antes mesmo de Thomas Edison, vários pesquisadores testaram de diversas formas substâncias e materiais para sua produção, mas sem muito êxito. E Edison, em 1879, conseguiu produzir a primeira lâmpada comercializável, que era a lâmpada incandescente. A partir da descoberta da iluminação artificial que veio o estudo da luminotécnica, e a pesquisa e produção de lâmpadas mais eficientes. Após a lâmpada de Edison, a lâmpada fluorescente tendo seu primeiro protótipo produzido em 1901 pelo engenheiro americano Peter Cooper Hewitt, feita à base de vapor de mercúrio. Era conhecida como lâmpada fria por não propagar calor ao ambiente e foi aperfeiçoada em 1927 pelo inventor alemão Edmund Germer, substituindo o uso das lâmpadas incandescentes. Em 1955, por engenheiros da Philips, desenvolveram a lâmpada halógena, que usava um gás bromo da família dos halogênios. A lâmpada de LED foi criada em 1963 por Nick Holoniak, primeiramente na cor vermelha, que por muito tempo era utilizada para indicação de estado em aparelhos eletrônicos,
indicando se estava ligado ou desligado. E a partir de sua criação foram sendo criadas outras cores: amarela, verde, azul e finalmente a branca, que é a mais eficiente. O LED é utilizado nos dias de hoje por sua eficiência e custo-benefício, tendo ele vários tamanhos, formas e intensidades de iluminação, possibilitando seu uso de diversas maneiras para várias funções. Projeto luminotécnico é o estudo e cálculos realizados para um ambiente específico, determinando o efeito, tipos de luminárias e o dimensionamento correto. Para isso, são usadas as normas NBR 8995 e a mais antiga, a NBR 5413, que foi cancelada e é utilizada apenas para consulta e complementos da outra norma. Para calcular o efeito luminoso sobre o ambiente, além de características triviais como o tipo e quantidade de lâmpadas, área de implantação e altura de instalação, são importantes informações como a cor das paredes, tetos e piso, porque cores claras favorecem a reflexão da luz no ambiente, o plano de trabalho, a área, localização e altura do local onde é realizada determinada tarefa, ofuscação, o iluminamento excessivo ou contraste no campo de visão podem prejudicar a visualização de objetos. A disponibilidade de luz natural. É importante saber aproveitar a luz solar para melhorar a iluminação do ambiente e reduzir a necessidade de iluminação artificial. Manutenção. Em locais onde há manutenção com maior frequência e pouca poluição, os equipamentos de iluminação serão mais eficientes. E o consumo de energia. Índice de reprodução de cores e temperatura de cor da luz também são aspectos muito importantes relacionados às lâmpadas, além, é claro, do fluxo luminoso que elas proporcionam. Os conceitos luminotécnicos básicos definem as características das lâmpadas e luminárias, e isso garante uma padronização das unidades de medidas em um projeto. São diversas grandezas que define isso. Entre elas tem eficiência energética das lâmpadas, que é o conceito de que as lâmpadas se diferenciam entre si não só pelos diferentes fluxos luminosos que irradiam, mas também pelas diferentes potências que consomem. A potência total instalada, que é a somatória da potência de todos os aparelhos instalados na iluminação. Trata-se aqui da potência da lâmpada multiplicada pela quantidade de unidades utilizadas, somado à potência consumida de todos os reatores, transformadores e ignitores. O fluxo luminoso, que é a radiação total da fonte luminosa entre os limites de comprimento de onda, e também a quantidade de luz emitida por uma fonte medida em lumens, na tensão nominal de funcionamento. O nível de iluminância expressa em lux, indica o fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância da fonte. Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente. E a curva de distribuição luminosa é a representação da intensidade luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada num plano. A intensidade luminosa se a fonte luminosa irradiasse a luz uniformemente em todas as direções, o fluxo luminoso se distribuiria na forma de uma esfera, mas isso não acontece, razão pela qual é necessário medir os valores dos lumens emitidos em cada direção. Essa direção é representada por vetores. Portanto, intensidade luminosa é o fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto. Luminância. Das grandezas mencionadas, até então, nenhuma é visível. Os raios de luz não são vistos, a menos que sejam refletidos em uma superfície, e aí transmitam a sensação de claridade aos olhos. Essa sensação de claridade é a chamada luminância. Por fim, a diferença entre lumen, cândela e lux. O lumen é a quantidade de luz medida através de um ponto emissor de luz. O lux é a incidência de luz de um ponto, e pode ser influenciada por diversos fatores, como a cor das paredes, devido à absorção da luz, a reflexão dos materiais do ambiente e a distância do ponto emissor até o ponto de incidência. A cândela é definida pela intensidade luminosa, seria a distribuição uniforme que incide de um ponto a um determinado local.
A luminotécnica vem tendo inúmeras inovações tecnológicas ao longo dos tempos. Podemos citar com maior ênfase duas que são extremamente significativas. O LED, que chegou trazendo consumo energético reduzido, menor aquecimento e vida útil prolongada em relação às lâmpadas comuns. Estimou-se em 24% a redução no consumo energético do ano de 2020 em relação a 2019, com a utilização de LED. Outra tecnologia excelente é o sistema de automação integrado à rede de iluminação nos ambientes do imóvel, podendo com isso ajustar brilho, temperatura da cor e a cor da luz de acordo com a hora do dia. Um projeto bem feito e bem implantado pode chegar a gerar até 60% de economia de imediato. O sistema pode ser operado à distância via internet, por meio de tablets ou smartphones, ou através de painéis instalados no local. A automação busca oferecer comodidade, iluminação personalizada, economia de energia e segurança. Tendência. A tendência no mercado acompanha um movimento, visando em outros aspectos focar na sustentabilidade ocorrendo nas construções e projetos novos, desde materiais até a iluminação. No caso das lâmpadas, é interessante observar que os fatores para a iluminação acompanham a moda e a tecnologia em pouco prazo de tempo. No futuro próximo, ocorrerá o uso 100% das lâmpadas LED, como padrão em projeto de iluminação residencial e comercial. Lâmpada de LED. As lâmpadas de LED estão em evidência, não apenas porque são novidades no mercado, e sim por uma melhor solução e iluminação proporcionando em grande escala, acrescentando grande economia em custo financeiro e sustentabilidade do meio ambiente. Aqui alguns modelos de exemplos de aplicações: pendente de LED integrado, arandela de LED integrado, fio e lâmpadas de LED. A expectativa, ou melhor, esclarecendo os fornecedores que está a todo vapor a cada ano, chegando um modelo cada vez menores e com melhor fluxo luminoso, com o objetivo de diminuir a quantidade de luminária no ambiente e furações no forro. Com isso, obtendo o resultado de ambientes menos poluídos visualmente. Para se obter uma boa e adequada iluminação, não bastam apenas boas luminárias e ótimas lâmpadas. Também é preciso um projeto bem elaborado, com cálculos muito bem feitos para que possamos aproveitar ao máximo toda a insolação oferecida e com isso dimensionarmos de forma correta a quantidade de luminárias, a potência das lâmpadas, a cor, a temperatura e o posicionamento correto com o correto direcionamento. Existem dois métodos que são os mais utilizados. O de lumens, que é definido pela Comissão Internacional de Iluminação, e o método ponto a ponto, que se baseia na lei de Lambert. Contamos também com softwares para nos auxiliar e podemos citar dois que têm sido os mais utilizados. O Dialux Mobile, que oferece praticidade e facilidade para quem busca agilidade, e o Dialux Evo 8.1, que é um verdadeiro laboratório de efeitos em iluminação. E o melhor, ele é gratuito. Ele é utilizado hoje por mais de 700 mil profissionais e ao redor do mundo. Dimensionamento. Segundo o dicionário Aurélio, o termo dimensionamento significa calcular as dimensões ou proporções de um objeto em funções de e nada mais do que fazer o estudo tanto do espaço, das luminárias que serão usadas, considerando o luminoso e distanciamento entre elas, sendo aplicado juntamente com o cálculo luminoso e dimensionamento, aplicando alguns aspectos importantes para estar sendo aplicado com os elementos abaixo: o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, a eficiência luminosa, a temperatura, o índice de produção de cor, a durabilidade, a proteção IP, o soquete, lâmpadas sendo halogêneas, fluorescente, LED, sendo um projeto de dimensionamento para
realizar adequado, devemos atender às distâncias necessárias de cada modelo de lâmpada, pois cada modelo tem um efeito diferente e assim podendo realizar os efeitos. Alguns modelos de lâmpadas LED Mini GU10, GU10, Par 20, AR70, Par 30, AR11, painéis de LED e lâmpadas tubulares, fita de LED. Circuito elétrico é uma ligação de elementos fechado que produz uma corrente elétrica, que são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com as suas especificações de funcionamento. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções, eliminar picos de corrente elétrica, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, aumentar a tensão elétrica de entrada ou até mesmo abaixá-la, transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, aquecer algo, entre outras coisas. Os elementos dos circuitos elétricos são os resistores, que são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Quando esses elementos são percorridos por uma corrente elétrica, produzem uma queda no potencial do circuito, consumindo essa energia por meio do efeito Joule. Os geradores, que são elementos responsáveis para fornecer energia para os circuitos elétricos. Os interruptores, ou chaves, que são os dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, permitindo ou interrompendo o fluxo da corrente elétrica. Os fusíveis, que são os dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétricas nos circuitos, caso exceda uma margem de segurança. Os capacitores, ou condensadores, que são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas de um circuito. Os receptores, que são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. E existem 3 formas de esses circuitos serem associados: em série, paralelo ou as ligações mistas. A ligação em série ocorre quando os elementos de um circuito são ligados ao mesmo tempo, no mesmo ramo. Assim, serão percorridos pela mesma corrente elétrica. O potencial elétrico irá diminuir de acordo com a passagem dos elétrons pelos elementos. A ligação em paralelo, que ocorre sempre entre 2 ou mais ramos, sendo que a corrente elétrica é dividida entre esses ramos, mas seguem com o mesmo potencial elétrico. E as ligações mistas, que, como o próprio nome já diz, são aquelas que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Custo luminotécnico. Como diz o ditado popular, casa onde entra sol não entra médico. E apesar de não fazer muito sentido na infância, percebemos ao longo do tempo que o uso incorreto da iluminação natural e artificial é benefício, tanto para a saúde como para o bem-estar humano. Desse modo, a relação dos seres humanos com a emissão de luz gera diversos comprimentos na onda, denominando fluxo luminoso. Deve ocorrer de forma fluida e confortável, sem sobrecarregar a visão com uma iluminação agressiva mal planejada, o que ocasiona desperdício de dinheiro e prejudica o bem-estar do consumidor. Com preços cada vez mais atrativos, essa tecnologia tem como ser popularizado em ambientes residenciais, corporativos e públicos. Um dos motivos é a redução dos custos com manutenção dos projetos com tecnologia em LED, com a redução do custo do produto em 70%. Nos últimos 3 anos, o LED tornou-se uma realidade na vida dos brasileiros. Na grande maioria das vezes, avaliam-se apenas o custo das luminárias, aplicando o custo da instalação dos equipamentos, sem atender o consumo, contudo, com a tecnologia dos produtos em LED. Em um estudo luminoteca, a escolha de luminárias e lâmpadas que podem ser utilizadas para o ambiente, sendo um ato em várias situações de superdimensionamento, pode ocasionar extra de gasto e energia, causando conforto por insuficiência de iluminação. Por fim, com todos esses dados levantados, pode-se calcular a quantidade de lâmpadas que irá suprir de forma eficiente as suas necessidades. Nosso estudo de caso foi realizado em um salão comercial localizado na cidade de Jundiaí, São Paulo. Se trata de uma construção antiga, do ano de 1965. A alvenaria foi feita com tijolos de barro queimados e argamassa de barro com cal.
tem a metragem de 50 metros quadrados. Esse ambiente, com o passar dos anos, exerceu várias atividades, entre bares e mini-mercados, sendo construído pelo próprio dono. Atualmente, o ambiente passou por uma reforma, contemplando novo acabamento, novo circuito, modificações na alvenaria e novas instalações de luminária. Por se tratar de uma reforma, tivemos acesso à planta original do imóvel, que consiste em uma sala principal, uma sala auxiliar e um banheiro. Na planta de reforma, observamos com o auxílio da legenda que os itens na cor laranja serão removidos e os itens em verde serão trocados por modelos novos. Em seguida, pela planta executiva, podemos entender como será o salão com as alterações indicadas. Disponibilizada também pela empresa responsável, a planta com layout, para melhor entendimento da setorização e a circulação do ambiente. De acordo com a empresa responsável, a sala auxiliar não será utilizada no momento, sendo trabalhada apenas o salão principal, tendo a recepção na entrada à direita e a área de espera na entrada à esquerda. Ao meio está a mesa oval de reunião e ao fundo a área do café. A empresa utilizou o cálculo da seguinte norma 5413, que na página 2 está a tabela 1 de iluminância por classes de tarefas visuais, que mostra que a atividade de escritório está na classe B e que é exigido um valor médio de 750 lux por metro quadrado. Considerando apenas o salão principal, que tem 37,12 metros quadrados, multiplicando por 750, o resultado todo é de 27.840 lumens para o ambiente inteiro. Foi disponibilizado a relação de luminárias que serão utilizadas, onde a soma dos lumens dos pendentes, arandelas e fitas de LED somaram 48.334 lumens, distribuídos pelo salão. O projeto tem 10.669 lumens a mais do que a norma exige. A Solve Project se pronunciou explicando que cada luminária tem um efeito distinto e que não serão utilizadas todas ao mesmo tempo, e sim apenas quando forem necessários, também considerando o design de cada um especial para os seus clientes. Foi disponibilizado também o projeto luminotécnico, dimensionando cada luminária em seu devido lugar, e também na planta de elétrica e a distribuição das tomadas e interruptores. E finalizando o projeto com o 3D renderizado, mostrando como o escritório ficará quando for completada a obra, também disponibilizada pela empresa. O custo da iluminação e a parte elétrica totalizou o valor de R$18 mil, sendo 14.500 de luminárias da loja Shopping dos Lustres, parceira da empresa, R$500 de mão de obra e mais R$3 mil para a instalação dos lustres. Lembrando que a empresa utilizou a norma antiga. Júlia? Podemos concluir que o estudo da iluminação se tornou imprescindível e a tecnologia por trás disso, da automação, traz conforto e qualidade no descanso e controle. Com isso, o custo tem que ser levado em conta, mas também a qualidade e principalmente a liberdade que esses elementos juntos causam na vida das pessoas. Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso de edificações. Espero que tenham gostado e obrigado por assistirem.